Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Começando agora sobre os 6 pilares da fé. O significado da fé em Allah, exaltado seja. É o reconhecimento total da existência de Allah, a existência de Deus, seu senhorio, seu direito absoluto a ser adorado, seus nomes e seus atributos. Então, falaremos destes 4 temas detalhadamente. Falando sobre a crença na existência de Allah, a crença na existência de Deus. Al-Fitra, Fitra é um termo árabe que procede de Allah. Afirmar a existência de Allah, o Altíssimo, é algo que está na natureza humana, sem que seja necessário fazer nenhum esforço para fundamentá-lo. Por isso, a maioria das pessoas reconhece a existência de Deus, a existência de Allah, apesar da diferença de religiões e ideologias. Ou seja, tem pessoas, é natural as pessoas falarem que creem em Deus, mesmo não sendo muçulmanas. Então isso é fitra, ou seja, é algo natural. Sentimos do fundo de nossos corações que Allah existe e a Ele invocamos quando temos dificuldades ou passamos por alguma calamidade. Isso se dá por causa da nossa natureza crente inata e a semente da religiosidade que Allah colocou na alma de cada pessoa. Apesar de que algumas pessoas não dão a devida importância e até mesmo esquecem-se. Ou seja, algumas pessoas não sabem, mas não dão importância ou negligenciam. Mas no fundo dos corações há aquela crença que realmente existe o Criador. Assim, muitas vezes escutamos ou somos testemunhas de que há súplicas que têm sido atendidas ou respondidas, necessidades que têm sido auxiliados ou que foram atendidas as necessidades mais urgentes. Tudo isso nos indica a veracidade da existência de Allah, a existência de Deus. Ou seja, tem algumas situações que acontecem com o ser humano e ele mesmo, o ser humano, não consegue explicar. Mas estava ali passando de alguma dificuldade, mas de repente vê algo acontecendo ou melhorando daquilo que ele era, ou se salvando de uma situação que estava difícil. Então, tudo isso demonstra de que existe sim aquele que é o Criador. O ser humano, por exemplo, o próprio ser humano é a maior evidência da existência de Allah, a criação do ser humano. O organismo do ser humano, como ele é, como ele funciona. Então, para aqueles que raciocinam, isso é o maior exemplo ou a maior evidência de que existe aquele que fez essa obra que é o próprio ser humano. Então, Allah diz no Alcorão, e também em vós mesmos, acaso não refletis? Ou seja, em nós mesmos está a prova da existência de Allah. Como que a gente respira? O ar, algo simples, mas é isso que a gente sobrevive. O nosso organismo, como ele trabalha, o nosso cérebro, como ele está organizado. Então, tudo aquilo, para aqueles que refletem, já acreditam na existência de Deus. As evidências da existência de Allah, da existência de Deus, são demasiado numerosas para contá-las. Mas, dentre elas, todas as pessoas compreendem que todo ser criado tem necessariamente um Criador. Todas as coisas criadas que vemos devem ter um Criador, que as fez. Esse Criador é Allah, esse Criador é Deus, exaltado seja, porque é impossível que algo criado não tenha um Criador. Como também é impossível que se houvesse criado por si mesmo, pois as coisas não se criam sozinhas. Nada se cria sozinho. Então, tudo que a gente vê, alguém criou. Então, nós também fomos criados. E esse Criador é Deus, é Allah subhanahu wa ta'ala. Allah disse no Alcorão, acaso surgiram do nada, sem Criador, ou não, ou são eles seus próprios criadores? É uma pergunta, é um versículo que vem em tom de uma pergunta, saber, será que acham ou surgiram do nada, não teve um Criador, a gente surgiu apenas assim? Ou são eles seus próprios criadores, ou a gente se criou? Então,
é óbvio que a resposta é: nós temos aquele que nos criou. Ninguém criou a si mesmo. O significado do versículo é: já que não foram criados sem um Criador, nem criaram a si mesmos. A conclusão óbvia é que seu Criador é Allah, louvado e enaltecido seja. Então, se a gente não conseguiu se criar e não existe um outro Criador que fez a gente, então existe aquele que é o único Criador, que é Allah subhanahu wa ta'ala. Toda a ordem deste universo, os céus, a terra, suas estrelas, as árvores, tudo isso indica a presença inegável de um Criador. Ele é Allah, glorificado seja. Isto é obra de Allah, que tem disposto perfeitamente todas as coisas. A forma que a natureza está organizada, a forma que o universo está organizado, realmente é porque existe um Criador. A gente olha ali como as montanhas estão organizadas. O mar de um lado, os rios, lagos de outro lado, a floresta de um lado. Então, tudo isso, toda essa organização do universo é porque existe um Criador. E esse Criador não é senão Allah. Os planetas e as constelações, por exemplo, seguem uma ordem estabelecida. Sem rompê-las, cada astro segue a sua órbita. Disse Allah no Alcorão: não é dado ao Sol alterar seu curso e assim alcançar a Lua, nem a noite pode adiantar-se ao dia. Todos os astros circulam por suas órbitas. Então, essa obra do universo, como ela funciona, também significa que tem ou existe quem criou. E este é Allah subhanahu wa ta'ala, é Deus. A crença no senhorio de Allah subhanahu wa ta'ala, no senhorio de Deus, significado da crença no senhorio de Allah é reconhecer e afirmar completamente que Allah é o soberano de tudo, criador, mantenedor, quem dá a vida e quem a tira, quem beneficia e quem danifica, tudo está sob seu controle. Em suas mãos está a bondade e Ele é o Todo-Poderoso, não tem sócio em suas funções. Tudo o que Ele faz, tudo o que Ele planeja, tudo o que acontece, não tem sócio, ou seja, não tem parceiro algum. Tudo provém dele, a vida, assim como tirar a vida, o que beneficia, o que prejudica, tudo provém de Allah e faz, como falamos, sem parceiro algum. Allah é único em seus atos, por isso mesmo devemos crer que Ele é existente e também é o único Criador. Que Allah é o único Criador de todo o universo, não há outro Criador, assim como é dito no versículo do Alcorão. Allah é o Criador de todas as coisas e Ele é aquele que ampara. Por outro lado, quando o ser humano cria algo, na realidade está transformando, ou seja, fazendo-o transpor de um estágio a outro, ou reunindo e montando seus elementos. Mas tudo isso não é uma criação real, já que não implica em fazer existir algo que não existia e nem dar a vida ao que estava morto. Então, o que o ser humano faz? O ser humano não cria algo. O ser humano cria a partir de algo que já existiu. Tudo que a gente vê que foi fabricado, por exemplo, pelo homem, ele usa o quê? Uma matéria-prima que já existe. Algo que Deus já criou. Então, o homem apenas transforma aquilo em um objeto, transforma isso em um carro, em um telefone, em um avião, de algo que já existe. Então, esse todo conhecimento ele foi dado por Allah, foi dado por Deus. Então, isso não é criar. Então, ou pode ser criar, mas de algo que já Deus criou. Ou seja, pega o material ou a matéria-prima e transforma em aquilo que a gente usa no dia a dia. Mas, na essência, quem criou tudo é somente Allah, é somente Deus. Allah é o mantenedor de todas as criaturas e não há outro igual. Disse Allah no Alcorão: não existe criatura na terra que não seja Allah quem a sustenta. Todos nós somos sustentados por Allah subhanahu wa ta'ala. E todas as criaturas, todos os animais que a gente vê por aí, todos os bichos, tudo
Então, todos esses são sustentados por Allah subhanahu wa ta'ala. Allah é o soberano de tudo, não há soberano verdadeiro excepto Ele. Disse Allah o Altíssimo no Alcorão: Allah pertence ao reino dos céus e da terra, e tudo que existe entre eles, e Ele tem poder sobre todas as coisas. Tudo que existe, como falamos, a partir de árvores até os bichos que a gente nem consegue enxergar. Então, todos aqueles estão ali sob controle de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah é soberano acima de tudo que existe aqui no universo. Ele tem o controle de tudo, não há ninguém que tenha o controle absoluto e completo exceto Allah. Allah disse no Alcorão: Ele é quem decreta todos os assuntos dos céus e da terra. Todos os assuntos que acontecem lá no céu, aqui na terra, estão sob controle de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, não é o ser humano, não é o ser humano que consegue ter controle de tudo o que existe aqui no universo. Por outro lado, o controle que o ser humano possui em seus assuntos, sua vida, sua forma de organizá-la, está limitado ao que possui e pode realizar. Este controle pode ter resultados ou fracassar, mas o controle do Criador, louvado seja, não se abala por influências externas. Então, o que o ser humano faz tem suas limitações. O ser humano, as pessoas fazem algo, praticam algo, tem suas limitações. Às vezes pode conseguir realizar, às vezes não. Mas aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala, aquilo que Deus planejou, sempre vai resultar naquilo que Ele quer. As coisas acontecem no momento que Ele quer, enquanto que o ser humano não. O ser humano pode fazer, mas aquilo que ele quer nem sempre vai acontecer. Vai acontecer no momento que Allah subhanahu wa ta'ala quer. Então, isso tudo demonstra que essa existência de Deus, a existência de Allah, e que Ele é o Criador de tudo e de todos. E as coisas acontecem de acordo como Ele quer e não como nós, seres humanos, queremos. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين